Petrobras, Vale, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, todas essas ações tendem a multiplicar depois que o novo ciclo que está se desenhando começar. E o gringo, ele já sabe disso. Mais de 60 bilhões de reais entraram na bolsa de valores somente esse ano. Para você ter uma ideia, o tamanho que isso representa, no ano passado inteiro de 2025, o gringo, né, o investidor estrangeiro aportou 25 bilhões de reais na bolsa brasileira. E em apenas 3 meses, né, no primeiro trimestre de 2026, o investidor estrangeiro, o gringo, já aportou aí mais de 60 bilhões de reais. E aqui nesse vídeo eu vou falar para você por que eu acredito que eles estão vindo para o Brasil investindo pesado aqui, e nem é pesado na verdade, esses gestores têm inúmeros fundos de investimento no exterior e eles fazem gestão de trilhões e trilhões de dólares e o que eles estão colocando aqui é um dinheiro, literalmente um dinheiro de pinga, tá? Um troco de pão. E que se eles vierem realmente com dinheiro para cá, a gente vai ver um ciclo de alta que muito provavelmente essas ações e várias outras vão multiplicar e muito o seu tamanho, tá? Então, nesse vídeo eu vou falar para você um pouco sobre esse ciclo e por que eu acredito nele. Para corroborar já de início com a nossa conversa, eu vou mostrar para você uma notícia que saiu ontem. Eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 18 de abril, num sábado, às 11h45 da noite. E saiu uma notícia aqui na Bloomberg, tá? Lembrando, se você não conhece, a Bloomberg é um site de notícia mais importante no mercado financeiro, tão importante quanto The Wall Street Journal e, e Financial Times, tá? É extremamente relevante aqui no mercado financeiro. E eles soltaram uma notícia, né? Novo ouro. Bank of America e Goldman Sachs apontam força global do mercado brasileiro. Lembrando para você que o Bank of America tem mais de 2,5, 2,6 trilhões de dólares sob gestão. Então, isso é praticamente o PIB do Brasil num único banco americano. Num único banco americano. E o Goldman Sachs, que tem aí uma relevância gigantesca. Se os dois grandes bancos americanos estão falando sobre o potencial, né, o novo ouro, é porque realmente o investidor estrangeiro está muito de olho na bolsa brasileira e ele vê como muita oportunidade. E aqui, lendo rapidinho a notícia, né? Para analistas, para analistas continuam otimistas em relação ao real e as ações brasileiras, tá? Em um cenário em que a demanda por exposição ao país se mantém firme, apesar da incerteza global. E aqui, né, vai o que eu acredito. O Brasil, ele é uma grande fazenda, né? Então, nesses momentos de incerteza, e principalmente da desvalorização do dólar frente às moedas de todo mundo, ou seja, o dólar ele vem perdendo muita força, e isso foi algo declarado no início do programa do governo, né, de governo do Donald Trump. Ele falou, né, pretendemos desvalorizar a moeda para nos tornarmos competitivos em relação ao mundo. Então a gente vê isso, o nosso dólar agora ele está sendo negociado abaixo dos R$ 5, né? Então muita gente aí já começa a cogitar aí para Disney, por exemplo. Então é, quando a nossa moeda se valoriza muito, o mercado estrangeiro ele gosta de olhar bastante aqui as nossas bolsas, tá? Quando a gente olha aqui para o Ibovespa, ele começa os dados dele ali em 97 no TradingView. Essa plataforma aqui ela é gratuita, tá? Vocês conseguem ter acesso aí na casa de vocês. Chama TradingView. Você consegue ver aqui tudo de graça. Ele começa ali em 97 e ele tem a Bolsa Brasileira era negociada a 7 mil pontos ali em 2002, governo Lula. E aí ele tem aquele ciclo de commodities, né? A alta de commodity.
e a gente tem um ciclo de alta aqui no Ibovespa de mais de 10 vezes, tá? Então, aqui foi investidor estrangeiro entrando muito forte na Bolsa Brasileira, porque as empresas estavam extremamente lucrativas e estávamos num grande ciclo, né, de alta na commodity no mundo. Então a commodity no mundo se valorizava bastante e o Brasil foi grande beneficiado. E aqui a gente teve a crise de 2008, né, e 2009, que todo mundo ali lembra do que foi. Claro, eu não estava no mercado financeiro, mas a gente sabe do que aconteceu aqui, né? Então, nesse grande primeiro ciclo aqui, onde a bolsa se valorizou 10 vezes, foi o ciclo de commodity. O Brasil ele estava extremamente valorizado frente ao dólar, né? Então, o mundo comprando e China também comprando, tá? Outro ponto importante também que reforça a tese de que o investidor estrangeiro ele está de olho no Brasil e ele realmente está escolhendo as ações que ele vai investir é aqui a publicação do Pedro Menin. O Pedro Menin, ele é CEO da Quantity, que é uma empresa aí de uma plataforma focada em dados quantitativos, e ele falou que no pregão do dia 9 de abril, lembrando que eu estou gravando esse vídeo dia 18, a B3 registrou uma entrada recorde de 10 bilhões de reais de investidores estrangeiros em um único dia. Então, 8,4 bilhões de reais diretamente no mercado de ações e 2,3 bilhões via contratos futuros de índice. E aí no ano ele dá como um saldo, até então, de 56 bilhões de reais no período, tá? Então essa informação ela reforça de fato que o investidor estrangeiro, o gringo, ele está comprando muito as ações do Brasil. Agora, depois de essa longa introdução sobre o gringo comprando aqui as ações do Brasil, quais ações ele vai estar realmente interessado? Claro que no título do vídeo e no início do vídeo eu já disse para você que Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Itaú e Bradesco entraria aí entra na mira desses investidores, mas é claro que tem um pouco mais de oportunidade, porque principalmente o investidor estrangeiro, na velocidade que ele coloca dinheiro, ele também, caso aconteça alguma coisa, ele também retira muito rápido esses investimentos. Então, ações com altíssima liquidez é muito importante para esse investidor, porque ele precisa ter uma velocidade tanto para entrar quanto para sair desse investimento. Por isso que small caps não é a melhor opção, não é as ações que são mais procuradas por esses investidores. E por isso que as small caps, geralmente, na grande maioria, são as últimas ações a performar, né, depois da entrada do investidor estrangeiro. Por isso que eu não invisto em small caps. Inclusive eu fiz um vídeo e deve sair agora na segunda ou terça-feira, mas eu já fiz um vídeo do porquê que eu não invisto em small caps, que é justamente por isso. Quando entra um fluxo muito forte de dinheiro do investidor estrangeiro, não vem para small caps, não porque small caps não seja bom, é que small caps, o investidor estrangeiro, como o volume de dinheiro para nós é um volume muito relevante, ele não consegue entrar e sair com uma facilidade que ele necessita, como por exemplo em Petrobras, Vale, Itaú, BTG Pactual, Bradesco, Banco do Brasil, BB Seguridade, Caixa, entre outras. Então, as ações que devem performar primeiro são as blue chips, ou seja, as grandes empresas, né? As empresas que são que têm mais de 1 bilhão de reais de valor de mercado e que tem um volume financeiro de negócios diários bem relevante, né? Na casa dos milhões e milhões de reais todos os dias. Então, essas ações, com certeza, elas vão se beneficiar primeiramente, né? Por conta dessa entrada desse fluxo de capital estrangeiro. Por último,
quando o ciclo ele já tiver iniciado, né, que eu, na minha opinião, eu não acho que esteja iniciado, eu acho que está muito embrionário ainda, quando o investidor estrangeiro realmente colocar os pés aqui dentro, a gente vai ver aí o índice Bovespa muito acima dos 200 mil pontos. Provavelmente a gente pode ver aí Petrobras sendo negociada a 60, 70 reais a ação. O Bank of America projetou a ação a 65 reais. BTG Pactual projetou a ação a 56 reais. Então a gente pode ver aí Petrobras sendo negociada na casa dos 60 reais, Vale 100 reais, né? E várias outras ações sendo negociadas a múltiplos muito mais elevados. Então, essa é a minha visão, né, para o ano de 2026. É um ano muito importante. Eu acredito que vai dar muito certo para o mercado de ações. Agora, tem risco, né? E qual é o risco? Primeiro é o risco político. Se acontecer alguma interferência muito relevante com que faça que o cenário mude. E aí, nesse caso, o investidor estrangeiro ele sai do mercado num piscar de olhos e realmente faz um grande estrago nas ações brasileiras. Outro risco também é o cenário internacional, né, se agravar. Então, num mundo aí de incerteza, pode ser que o investidor estrangeiro recorra à renda fixa americana e ele acabe retirando o dinheiro daqui. O que eu acredito ser menos provável, porque é, o risco do Brasil ele já meio que está precificado, então o investidor estrangeiro ele coloca o dinheiro aqui da especulação, mas caso aconteça ele pode sim retirar o dinheiro daqui e mandar para a renda fixa americana, é onde ele não tem problema nenhum, não tem dor de cabeça nenhum e ele tem um ganho garantido ali em dólar. Outro ponto muito importante que pode acontecer aí da gente não ver esse ciclo se confirmar é a China se ela desacelerar mais do que o esperado. Então, se acontecer de uma desaceleração da China, isso pode impactar muito aqui no mercado brasileiro e, obviamente, o investidor estrangeiro ele entende que o Brasil é extremamente dependente da China em termos principalmente de resultado, por exemplo, como a Vale, que exporta diretamente para a China, um grande volume. Então, esse fluxo de capital estrangeiro ele pode migrar, né? Sair da Vale e ir para uma outra ação, ou até mesmo sair da bolsa e ir lá para o mercado, seja no México, ou seja na Turquia, ou até mesmo ir diretamente para os Estados Unidos, tá? Essa é a minha visão para 2026, um ano muito otimista. Acredito que o ciclo de alta esteja apenas embrionário, né? Nem começou ainda, porque a partir do momento que o investidor estrangeiro colocar dinheiro de fato aqui dentro, vamos ver um grande ciclo na Bolsa Brasileira. E eu acredito muito que nós veremos as nossas ações ser multiplicadas inúmeras e inúmeras vezes, trazendo uma excelente rentabilidade para a nossa carteira. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau.